Continuamos o nosso programa de hoje. Nós estamos conversando com a delegada Liana Aragão. Ela é secretária executiva da ADEPOL, a Associação dos Delegados da Polícia Civil. Se você ligou a TV agora, a Polícia Civil está em greve. Se você ainda não sabe também disso, né? Mas a gente está conversando justamente sobre este assunto. A categoria, como a nossa entrevistada já explicou aqui, está em assembleia permanente, sempre em reunião, em assembleia, conversando também com os interlocutores do governo do estado para tentar resolver essa situação, porque afinal se trata de delegacias fechadas, né, Vunujo? Realmente é um assunto importante para a nossa sociedade. Se você quer mandar uma pergunta, manda no nosso Twitter, no Facebook, no Instagram, então no WhatsApp 8802-8979. Vamos aqui, Carol, para a segunda parte, né, da entrevista que nós fizemos com o ministro Rogério Marinho. Em outro trecho, né, desta entrevista exclusiva, o ministro comentou sobre as acusações de propaganda eleitoral antecipada durante os discursos dos eventos aqui no Rio Grande do Norte. Incompatibiliza do cargo de ministro? Olha, a nossa expectativa é que, junto com os demais ministros, dia 30 de março, né, todos nós temos que tomar essa decisão, porque dia 2 de abril é o prazo terminativo. E a gente sempre faz com um pouco mais de antecedência para evitar qualquer problema junto à Justiça Eleitoral de qualquer demarche, né? Então, seria 30 de março. Ministro, depois das solenidades aqui no Rio Grande do Norte, Jucurutu e de Jardim, houve uma repercussão na mídia de que o presidente Bolsonaro e seus ministros e apoiadores, enfim, quem utilizou de discursos ali, estava fazendo campanha antecipada para a reeleição do presidente. Como é que o senhor vê esse tipo de crítica? É do jogo, né? Eu acho que a crítica ela é engraçada nesse processo, porque quando você não faz, você é acusado de omissão. Quando você faz, você é acusado de excesso. Eu acho que tem que julgar o presidente Bolsonaro a população brasileira e vai fazê-lo oportunamente. A gente tem visto na mídia, de uma forma geral, nos grandes veículos de comunicação, uma crítica recorrente ao presidente, dizendo que ele é odiado, que ele é rejeitado, que ele é uma pessoa que não tem aderência, nem empatia com a população brasileira. Olha, eu acho que boa parte da mídia precisa fazer como você fez. E a Jucurutu, e a Caicó, e a Jardim de Piranhas, e a Cuité, andar com o presidente pelo país, para ver a forma como ele é recebido. Eu vejo que a gente tem um presidente hoje que parece que as pessoas se desacostumaram, porque ele fala a verdade. Se cobra do político, pelo menos uma parte desse establishment, né, que comanda a grande mídia brasileira, uma postura em que o presidente necessariamente precisa falar o que eles querem ouvir e não o que o cidadão sente, né, o que o cidadão fala cotidianamente. E ele é cobrado por isso, porque ele fala a verdade. Ele ontem em Jucurutu, você estava presente, ele usou inclusive um palavrão para descrever um assalto que era feito, né, descaradamente contra o povo brasileiro. Ele disse, olha, cheguei no governo, abre aspas, o presidente falando, cheguei no governo, encontrei um convênio de 50 milhões de reais a favor de uma instituição que treinava os índios a usar Bitcoin, que é aquela moeda eletrônica. Aí ele usou um termo PQP, né? Bem, aí ele disse, eu falo palavrão sim, mas falo, mas não roubo, né? Pô, esse presidente fala a verdade. Nós estamos há 3 anos no governo e 3 anos sem uma denúncia de corrupção contra os nossos ministros. Pô, isso é obrigação nossa, mas é tão fora do usual do que aconteceu nos últimos anos que a gente tem que registrar. Por que a gente via no noticiário? Ministro tal foi preso, presidente da Petrobras está sendo preso, vice-presidente da Caixa Econômica está sendo preso, tesoureiro de partido está sendo preso. Fulano roubou tanto, Ciclano desviou tanto, a Petrobras está devendo 900 bilhões, compraram uma refinaria que não era para ser comprada, porque a Petrobras botou 6 bilhões lá de propina. Quais são as acusações contra o presidente? O presidente falou uma impropriedade, o presidente falou um palavrão, o presidente feriu a susceptibilidade de fulano. Olha a diferença das acusações. Se discute com o presidente e o comportamento dele. Antigamente se discutia dos presidentes o roubo que era praticado por ele pelos seus asseclas.
É uma diferença fundamental. E eu acho que não tem comparação. Olha, sobre este assunto da propaganda eleitoral antecipada, nós temos informações que ontem o governo do estado do Rio Grande do Norte divulgou uma nota sobre as afirmações do presidente Jair Bolsonaro e do ministro Rogério Marinho durante a agenda no Rio Grande do Norte. A nota diz que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos repudia a informação veiculada pelo presidente Jair Bolsonaro e seu assessor, o ministro Rogério Marinho, sobre o andamento das obras da barragem de Oiticica, localizada em Jucurutu. A nota diz que as informações divulgadas no vídeo são inverdades e mostram desconhecimento sobre as questões relacionadas ao complexo Oiticica, especialmente, segundo a nota, sobre os contextos sociais existentes. Ainda no texto, o governo esclarece que a transferência das famílias pertencentes à comunidade de Carnaúba Torta faz parte de um compromisso assumido, que é de somente fechar a barragem quando todas essas famílias estiverem realocadas e que as casas já estão concluídas e serão entregues às famílias na agrovila de Jucurutu. A nota continua ainda, Vonúvio. Pois é, a nota segue dizendo que o extenso texto, né, enviado pela gestão estadual diz ainda que a atual gestão estadual reforça que a execução das obras do Complexo Oiticica é de responsabilidade do governo do Rio Grande do Norte e age com celeridade na construção das obras físicas e sociais do projeto. Segundo o texto do governo do RN, abre aspas, o ministro Rogério Marinho, imbuído de interesses politiqueiros, perdido em meio à enorme rejeição que o povo potiguar tem pelas atitudes irresponsáveis do presidente da República, entre elas o desprezo à vida, encontrou nas obras de recursos hídricos tocadas ou planejadas pelo governo do Rio Grande do Norte uma maneira de tentar se destacar além dos escândalos que o acompanharam historicamente, fecha aspas. Ainda acusa que Marinho desfez convênios federais já assinados com o governo do RN e referentes a projetos planejados pelo governo estadual. E que, além disso, Marinho impôs ao Estado que entregasse à sua pasta o projeto Seridó, obrigou o Rio Grande do Norte a também entregar ao governo federal a obra da barragem de Passagem das Traíras e retirou 32 milhões de reais relativos aos convênios de dessalinizadores. Pois é, tá aí várias acusações, trocas de acusações de um lado e de outro nessa disputa que é eleitoral, né, Vonúvio? A gente tem visto isso, acompanhando, e essa, inclusive, as declarações de ontem, questão de pedido de voto, foram alegadas pela pré-candidata a deputada estadual, a Samanda Alves, que entrou com uma ação no Ministério Público alegando propaganda eleitoral antecipada, ou seja, propaganda irregular no evento de ontem. Então, vamos ver se vai ter andamento e o que é que o Ministério Público vai manifestar em relação a esta ação. Vamos voltar, então, a conversar sobre a greve da Polícia Civil com a delegada Liana Aragão, secretária executiva da ADEPOL. Delegada, em relação a esses pedidos e essas conversas sobre este assunto do ADTS, o adicional por tempo de serviço, há quanto tempo a categoria tenta conversar com o governo do Estado? A categoria iniciou os tratamentos com o governo do Estado em abril do ano passado. Insistimos para ser recebidos, insistimos para negociar e o governo não nos recebeu e não quis negociar. Na verdade, o governo só chamou para uma reunião quando os policiais pararam, os agentes e escrivães pararam, eu não sei te dizer a data, mas agora, no começo do ano. Nós recebemos aqui, nós temos acesso aqui a uma informação que inclusive foi lembrada pelo nosso telespectador, o Rodrigues Francisco. Ele nos encaminhou aqui uma pergunta com relação a uma determinação do desembargador, uma decisão do desembargador Ibanez Monteiro, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que determinou o fim da greve, da paralisação dos policiais civis que começou na segunda aqui no estado. A decisão atende um pedido do Ministério Público. Na decisão, o desembargador alega que a categoria realiza um serviço público essencial. O documento impõe uma multa de R$150 mil em caso de descumprimento de decisão por parte do Sindicato dos Policiais Civis
e da Associação dos Delegados. A entidade tem 20 dias para apresentar uma resposta. E nosso telespectador pergunta, como fica? A categoria segue com a paralisação? Essa decisão ela é razoavelmente esperada pela categoria. A ADEPOL ainda não foi citada, não tomou ciência dessa decisão. Então, logo tome, ela vai ser apresentada em assembleia e acredito seriamente que ela vai ser cumprida. Ela será cumprida. Nenhum de nós somos operadores do direito e não temos a menor intenção de descumprir uma decisão judicial. Temos ainda outros recursos de mobilização que serão utilizados e decididos em categoria. A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, ela funciona hoje com apenas 30% do seu efetivo. Então, muitos dos trabalhos que a população recebe, para ele funcionar, os policiais usam seus horários de folga e prestam serviço extraordinário. Esse serviço extraordinário ele é voluntário e nós podemos paralisar se a Assembleia assim decidir. Ainda que a gente retorne para o nosso trabalho ordinário, como determinado pela Justiça, o serviço extraordinário ele é voluntário e ele pode sim ser paralisado pela categoria. Normalmente, então, a senhora está dizendo que a Polícia Civil do Rio Grande do Norte funciona com 30% do pessoal, ou este é o funcionamento do efetivo agora? Necessário. Não, ela funciona normalmente. O déficit de pessoal é até 70%. Nós temos apenas 30% das vagas preenchidas. Além desta preocupação, delegada, com relação agora aos ADTS, né, dos servidores, existe também preocupação com o efetivo, como a senhora está falando, e com a estrutura física de cada delegacia aqui do Estado. Como é que vocês estão nesta luta agora que está em evidência, né, para melhoria aí das condições de trabalho dos policiais? Olha, essa luta pela melhoria, pelas condições das delegacias, a ADEPOL sempre intervém quando os associados assim procuram, mas ela é muito da gestão da Delegacia Geral da Polícia Civil. Eles estão fazendo tudo que eles podem nesse sentido de tentar dar aos policiais a maior dignidade possível no exercício do seu trabalho. É sempre uma luta constante. É uma luta constante, essas reivindicações, tanto da questão da estrutura para o trabalho, quanto do déficit de pessoal, é uma reivindicação de muitos anos, não é uma coisa recente, né? Foi um acúmulo aí, essas necessidades foram acumulando e até piorando com o tempo. E não como estou dizendo, só para esclarecer melhor, não é coisa desta gestão, mas de muito tempo. Como é que tem sido as conversas em relação a isso, sem avanço? Ou tem acontecido algum avanço sobre estes dois pontos? O ponto de estrutura e o ponto de pessoal, que você está perguntando? Isso, exatamente. Pronto. O ponto de pessoal, o que nós temos de avanço é a realização do último concurso, que eu acredito que a Academia de Polícia para os novos policiais deve acontecer ainda esse ano, que é uma coisa muito boa, que a gente queria muito, quer muito que esses policiais entrem. O avanço nas estruturas, ela é feita mais pela administração da Polícia Civil, sim. Eles construíram, reformaram algumas delegacias, mas isso, assim, é realmente realizado pela Diretoria Administrativa e pela Delegacia Geral de Polícia Civil. Delegada, como é que segue agora para a solução desta questão, já que a categoria pretende seguir aí, né, a decisão da Justiça, por fim a greve, mas como é que fica a pressão junto à administração estadual para que o problema seja resolvido e vocês tenham aí este benefício mantido na carreira? Como eu te disse, a ADEPOL ela ainda não foi citada efetivamente dessa decisão judicial. Então, logo a diretoria seja intimada, a presidente seja intimada, nós vamos expor isso aí em assembleia e a assembleia vai decidir os novos rumos da mobilização. Então, eu não posso te adiantar aqui porque não é algo que eu pessoalmente decido. Na verdade, é a assembleia quem decide. Mas, assim, eu imagino e espero realmente que isso tenha uma solução rápida por parte do governo do Estado. Como bem mencionado na decisão, a Polícia Civil, ela exerce uma função essencial à sociedade. Observe bem na pandemia que nós não podemos ficar em teletrabalho, nós não paramos, trabalhamos durante todo o tempo, nos arriscamos justamente porque o nosso trabalho é essencial. E nós gostaríamos que o governo nos tratasse assim, com a essencialidade que nós merecemos ser tratados. Nós temos aqui a participação do Antônio Joaquim, do Santa Delmira. Gostaria de perguntar
nada contra a luta de classe em favor de qualquer classe, mas nesse momento essa paralisação não tem viés político? De forma alguma. Na verdade, essa paralisação só acontece agora porque, como bem foi dito no começo da reportagem, existe uma ação direta de inconstitucionalidade para que o governo regulamente essa situação. O governo se omitiu durante todo esse tempo e o prazo final para a regulamentação termina no dia 30 de março. Como é um ano eleitoral, essa regulamentação não pode acontecer depois do dia 30 de março. O prazo final é 30 de março. Esse prazo não foi escolhido por nós, esse prazo é o prazo da ação e o governo deixou para a última hora, algo que ele poderia ter feito desde abril do ano passado. Como é que está, então, doutora Liana, o funcionamento das delegacias no Rio Grande do Norte? Algum telespectador que precisar procurar delegacia deve fazer o quê? Ele deve procurar a Delegacia Geral de Polícia Civil, em Natal, e no interior as delegacias regionais, que ele vai receber a orientação. Porque Delegada os Liana policiais, Aragão, eles estão mobilizados. Então, assim, não estão nas delegacias, eles estão mobilizados nas sedes dos seus sindicatos. Então, não está, é só a mobilização, não estão funcionando. Sim, nós estamos em assembleia permanente, então nós estamos mobilizados na sede dos nossos sindicatos e associações respectivas. Liana Aragão, secretária executiva da ADEPOL, Associação de Delegados da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, muito obrigada pela presença, pela conversa no programa de hoje. Eu que agradeço o espaço, cara. Boa noite. Seja sempre bem-vinda. Aqui é o nosso cenário político, doutora Liana. Você de casa, a gente agradece a audiência. Boa noite, até amanhã. Muito obrigada pela audiência no programa de hoje. Amanhã a gente se encontra novamente aqui na TCM HD, 7h25 da noite, ao vivo. Boa noite e até lá.